Izumei era um solitário sombrio e feio que era ignorado por seus colegas de classe, exceto pela garota popular. No entanto, quando ela descobre que ele é na verdade um Giga Chad fora da escola, ela se apaixona por ele e se torna sua dona de casa pessoal. A história começa quando Hari ouve de sua amiga Yuki que um cara de outra escola está pedindo o número dela. Hari se recusa a fornecer o contato dela porque o cara não teve coragem de pedir o número dela. Mas isso incomoda Yuki, já que não é o primeiro cara que Hari recusa. Sua amiga Toru propõe que eles saiam para um karaokê, mas Hari também recusa porque tem coisas para fazer. Quando ela estava prestes a sair, seu telefone caiu, então Izumi o devolveu para ela e saiu sem dizer uma palavra. Seu comportamento sombrio faz Rory imaginar que ele é um nerd que idolatra modelos 3D, e seus amigos confirmam suas suspeitas porque sua vida social é um desastre. Depois disso, Rory verifica a hora e imediatamente corre para casa, o que faz Yuki se perguntar se ela está correndo para ver um cara. Pelo contrário, ela abandona o papel de garota popular e passa a limpar a casa e a fazer o papel de mãe solteira com o irmão mais novo. Depois de buscá-lo na escola, ela vê garotas de sua idade vivendo suas melhores vidas, enquanto ela fica presa no trabalho de dona de casa todos os dias. Mais tarde, Hari está lavando a roupa quando Chad, com o queixo esculpido, chega em sua casa para deixar Salda, que está com o nariz sangrando. Hari fica chocado e corre para estancar o sangramento. Então o cara se prepara para ir embora, já que seu trabalho aqui acabou. Porém, Salda não quer que ele vá embora, então Hari o impede e insiste que ele fique um pouco para que ela possa agradecê-lo adequadamente por salvar seu irmão. Depois que ele concorda em ficar, Hari serve café para ele, então ele a chama pelo nome e a elogia por limpar a casa como uma profissional, deixando Hari chocado. Quando ela pergunta como ele sabe o nome dela, ele responde que eles são da mesma turma e que o nome dele é Izumei. E isso a choca ainda mais, pois ele não se parece em nada com o Izumei que ela conhece. Como? No dia seguinte, na aula, enquanto Rory olha para Izumei, ela se esforça para acreditar que ele e o cara fofo que ela conheceu ontem são a mesma pessoa. Ela então cria coragem para falar com ele, e pede que ele vá à casa dela, porque seu irmão mais novo quer vê-lo novamente. Depois que Izumi concorda, ele diz a Ori que nunca pensou que ela falaria com ele depois do encontro de ontem, porque ele parece diferente na escola. Ori responde que está no mesmo barco que ele. Então Izumi começa a corar, pois ela é a primeira garota que conversa com ele. Ori o acha fofo e diz pra ele se esforçar mais para pentear seu cabelo, mas Izumi diz que não pode porque todo mundo verá seus piercings. Alguns dias se passam e Rory conhece Izumi, percebendo que sua primeira impressão dele estava errada. Acontece que Izumi não é um idiota. A família dele tem uma confeitaria e ele é tão inteligente quanto um tijolo. Um dia, depois das aulas, Hari descobre que o supermercado perto de sua casa está vendendo ovos com desconto, mas ela não chega a tempo porque precisa comparecer a uma reunião do clube. Como último recurso, ela manda uma mensagem para Izumei para ajudar a salvar seus ovos. Então Izumei acorda aquele cachorro dentro dele e começa a correr como se sua vida dependesse disso. Ele chega a tempo então, quando volta para casa, Rory prepara um jantar para compensá-lo. Antes de começar, ele diz que encontrou Yuki no caminho para o supermercado, mas tem certeza de que ela não o reconheceu porque seu cabelo estava solto e ele não usava óculos. Ao ouvir isso, o coração de Rory acelera porque ela está com um pouco de ciúme porque Yuki viu o lado fofo de Izumi. Ela diz a Izumi que não quer que ninguém veja esse lado dele, mas retira uma declaração porque é um pouco tímida. Porém, Izumi também diz a ela que também não quer que ninguém veja que ela pode ser uma dona de casa fofa em casa. Ele acrescenta que gosta de passar tempo pessoal com ela, mas isso rendeu um soco na cara de Izumei, porque ele está dizendo essas coisas com cara de pôquer. No dia seguinte, Izumei fica assustado porque tem que nadar durante o período de esportes e tem muitas tatuagens para esconder. Quando ele os mostra para Rory, ela começa a duvidar que Izumi tenha um cérebro funcionando porque eles são demais. Estúpido. Na escola, o amigo de Rory, Toru, percebe que Ori tem passado um tempo com Izumi ultimamente e está um pouco chateado com isso. Ele conhece Izumi e pergunta sem rodeios se ele está namorando Rory. Então Izumi diz a ele que eles são apenas amigos. Toru fica aliviado ao ouvir isso e até comenta que Rory e a Izumi não formarão um bom casal, pois não são nada parecidos. Izumi admite isso, mas então descobre que Toru tem uma queda por Hari e pede para confirmar se é verdade. Ouvir isso choca Toru, mas ele não nega que gosta de Hari há muito tempo. Durante o período de esportes, Toru percebe que Izumi não está vestindo a camisa esportiva normal. Então pergunta por que está se cobrindo. No início, Izumi tenta mentir para escapar dessa, mas como Toru está atrás dele, ele revela suas tatuagens. Toru fica chocado ao vê-los e começa a ver Izumi sob uma nova luz, porque ele pensava que o cara era apenas um personagem secundário sombrio, embora entre em pânico ao ver os piercings. Mais tarde, Toru concorda em manter o segredo de Izumi, mas está incomodado por estar se aproximando de Rory, porque quer convidá-la para sair. Izumi diz que está tudo bem com isso. No entanto, no fundo, isso é uma grande mentira. Depois das aulas, Izumei sai da escola rápido, para que Toru possa ter um tempo com Rory e a convida para sair. Enquanto Toru atira, Izumei está na casa de Rory, lamentando seu relacionamento com Rory, porque acabaria se ela aceitasse Toru. Só então Rory volta para casa mal-humorado, exigindo saber por que Izumei disse a Toru que não era um bom par para ela e por que reduziu o relacionamento deles a mera amizade. Izumei diz que é porque ele é um lixo comparado a ela, e que isso só acabaria derrubando-a, então isso faz Rory chorar. De repente ela para e dá uma cabeçada no rosto de Izumei, avisando que ele perderá a salsicha se eles se separarem porque ela recusou o Toru. No fim de semana, Rory e Izumei estão voltando das compras, quando Rory ouve uma música e começa a cantar junto. Izumei gosta da voz dela e pergunta que tipo de música ela ouve, mas ela fica em branco porque não conhece nenhuma música popular. Quando ela volta para casa, fica chocada ao descobrir que sua mãe voltou de um longo turno. Depois de se instalar, Rory faz uma massagem na mãe, e é aí que Soda começa a falar sobre Izumi. Ao ouvi-lo, a mãe de Rory se interessa por esse cara, Izumi, e pergunta como ele é. Mas quando Rory dá uma descrição vaga, sua mãe insiste em conhecer Izumi pessoalmente. Ela então pergunta o primeiro nome de Izumi, e Rory percebe que ela não sabe disso. Então, no dia seguinte, Rory começa a planejar maneiras de perguntar seu primeiro nome a Izumi. Em sua cabeça, ela imagina perguntar a ele de frente, mas acha que é tímida demais para fazer isso.
Mais tarde, enquanto os meninos estão se trocando no vestiário, Hori espia eles esperando que um deles chame Izumi pelo nome, mas ela é pega espiando. Toru começa a pensar que ela está com vontade de comer salsichas, mas Hori não se importa porque ela está em uma missão. Depois das aulas, Hori passa no quadro de avisos para verificar o nome de Izumi, mas ele não está lá, pois a lista contém apenas nomes de pessoas com boas notas. Toru chega pra ver como ela está, mas quando ela pergunta sobre Izumi, o cara fica frustrado e vai embora, porque ela quebrou seu coração mais uma vez. Naquela noite, Hori fica frustrada durante o jantar, porque não conseguiu o primeiro nome de Izumi, e ele deve passar por aqui pra ver a mãe dela amanhã. Pensando nisso, ela imagina que Izumi pode dizer o nome dele para sua mãe, então ela espera que ele passe por aqui amanhã. No dia seguinte, Izumi chega e a mãe de Hori o recebe de braços abertos, mas Hori não está em casa porque está fazendo alguma coisa. Depois disso, Izumi se apresenta adequadamente à mãe de Hori e revela seu primeiro nome, e Hori não está lá pra ouvir. Quando Hori finalmente retorna da missão, ela descobre que sua mãe foi trabalhar e percebe que perdeu a chance de saber o primeiro nome de Izumi. Enquanto ela está frustrada, Izumi percebe que ela está agindo de forma estranha ultimamente, então ele pergunta o que está acontecendo. Depois que ela se abre, Izumi começa a rir porque tudo que ela precisava fazer era perguntar o nome dele, e ele teria dito a ela. Ele então escreve seu nome completo em um papel, então Hori diz para não esquecer, mas suas bochechas ficam vermelhas. Depois disso, ela se volta para Izumi, pensando que ele não sabe o primeiro nome dela, apenas para ficar chocada quando Izumi diz isso casualmente. Na semana seguinte, Hari entrega um trabalho que fez para Kakeru, o presidente do conselho estudantil, e é elogiada por isso. No entanto, Kakeru implora que ela ajude a organizar alguns documentos, alegando que o conselho estudantil tem muito a fazer. Hori concorda em fazer isso e passa todo o seu tempo livre depois da escola trabalhando nos documentos. Enquanto ela está nisso, Yuki percebe que ela tem olheiras e fica chateada porque sente que o conselho estudantil a está apenas usando como mão de obra barata. Toru e Izumi também estão assistindo, mas estão tristes por não serem inteligentes o suficiente para ajudar Hori no que ela está fazendo. Izumi então revela que Keikuro é o primeiro da turma, e todas as garotas estão constantemente morrendo de vontade de que ele as divida ao meio. Ele acredita que seu charme é a razão pela qual Hori não consegue dizer não a ele, o que deixa Toru triste porque ele não é metade do homem que Kakeru é. Um pouco mais tarde, Hori termina com os documentos, então Remi, do escritório do conselho estudantil, chega para pegá-los. Ao sair, Toru já está apaixonado por ela porque ela é fofa, mas Yuki comenta que ela é namorada de Keikura. Ao ouvir isso, Toru imagina que o conselho estudantil está transferindo todo o trabalho de Remi para Hori, mas Hori não tem problemas com isso, e isso incomoda Izumi. Enquanto se preparava para sair da escola, Remi esbarra em Izumi, e todos os seus documentos caem no chão. Embora ela seja culpada, ela é rude com Izumi, e depois corre para pegar todos os documentos espalhados pelo chão. Na pressa, ela sente falta de alguns, e mesmo quando Izumi liga para ela para levá-los, ela afirma que não são necessários. No dia seguinte, Kakeru e seus membros do conselho confrontam Hori por lhes entregar um arquivo com documentos perdidos. Hori afirma que completou tudo e não deixou nada de fora, mas Kakeru não acredita porque, segundo Remi, ela não os viu. Hori não consegue se defender porque sua memória de ontem está bastante nebulosa, então seus amigos começam a murmurar que ela estragou tudo para Kakeru. De repente, Izumi sai correndo da multidão e diz aos soluços para Hori não chorar ou pedir desculpas. Ele então arrasta Kakeru e dá uma cabeçada nele, deixando todos completamente chocados. Quando questionado sobre o motivo de ter feito isso, ele revela os documentos desaparecidos e aponta para Remi, dizendo que ela se recusou a buscá-los ontem. Ao ouvir isso, Remi relembra seu descuido de ontem e se transforma em um bebê chorão. Então Kakeru e sua assistente, Sakura, são forçados a pedir desculpas em seu lugar. Com o caso resolvido, a multidão se dispersa e Hori agradece a ajuda de Izumei porque ela quase chorou ali atrás. Por curiosidade, Izumei pergunta a Hori se Kakeru tem alguma sujeira sobre ela, porque ele percebeu que ela faz tudo o que Kakeru quer. Hori fica toda suada após a pergunta, alegando que ela e Kakeru se conhecem há muito tempo, e é natural que ela gostaria de ajudá-lo. Anos atrás, enquanto Hori e Kakeru cresciam, Hori era o típico valentão que tornava a vida de Kakeru insuportável. Então, quando Kakeru se cansou, ele ameaçou prejudicar a reputação de Hori ao revelar sua verdadeira face na escola. Então Hori foi forçado a ceder e deixá-lo fazer o que queria. Atualmente, Hori relembra essa lembrança e diz que Kakeru não tem nada contra ela, mas seus amigos já sabem que é uma grande mentira. No dia seguinte, Toru avisa a Izumi que o aniversário de Hori está chegando no dia seguinte, então ele começa a pensar no que compraria para ela. Enquanto isso, naquela noite, Hori começa a pensar na possibilidade de não ver Izumi novamente quando os dois terminarem a escola, e ela fica triste. No dia seguinte, Izumi chega em sua casa e lhe presenteia com um disco com todas as músicas populares que a geração Z gosta. Hori fica feliz em receber o presente e agradece, mas no fundo, ela se pergunta como ele sabia o que ela queria de presente. Anos atrás, Ishumei teve dificuldade em crescer porque seus colegas o rotulavam como o cara estranho. À medida que envelhecia, a situação piorou, o que causou a autodestruição de sua autoestima. Quando ele foi transferido para a classe de Hori pela primeira vez, Hori percebeu ele e conversou com ele como se fosse uma pessoa normal, apenas para fazê-lo se sentir confortável e se encaixar. Anteriormente, ela achava que ele era estranho e sombrio, mas quando conversou com ele, percebeu que ele era apenas um cara tranquilo. No momento, é um novo semestre e todos os alunos estão verificando as turmas recém-atribuídas. Toru fica animado ao descobrir que está na mesma classe que Izumei e chama isso de poder do amor, mas isso assusta algumas garotas atrás deles porque pensam que os dois meninos são descendentes de Jiri. Izumei também está na mesma classe que Hori e Yuki, mas no fundo, Izumei se pergunta se ele realmente faz parte do círculo de amigos de Hori. Durante uma palestra, o professor divide a turma em grupos para trabalhar em alguns projetos, mas isso assusta Izumei porque ele já fez isso quando era jovem, e seus amigos o deixaram de fora. Porém, desta vez é diferente porque Hori e os outros o incluem em tudo desde o início. Durante a pausa para o almoço, Izumi fica sentado sozinho, se perguntando se ele realmente tem amigos, mas ele se recupera quando Toru aparece para ver como ele está. Ele então sente vontade de perguntar a Toru o que ele pensa dele, mas o cara acha estranho porque é da bromance. Toru admite que Izumi age de forma estranha às vezes.
Ele é muito legal com as pessoas, e é fofo mesmo sem tentar. No fundo, Toru odeia essa parte dele porque significa que ele pode ser bom com as garotas, mas ele concorda com o fato de Izumi ser estranho, desde que ele seja ele mesmo. Quando ele retorna pra aula, Hori dá um tapa na cabeça dele e de Toru porque eles estão muito atrasados no projeto. Em defesa de Toru, ele estava tentando afirmar seu vínculo de amizade com Izumi, mas Hori o chama de idiota. No dia seguinte, o comportamento de Izumi é muito mais alegre do que o normal quando ele conhece Toru, porque ele se sente confortável com o fato de que agora eles são amigos. Naquela tarde, Hori para no refeitório da escola para um lanche rápido, e é aí que Remy aparece para conversar com ela. Remy menciona Izumei, dizendo que ele é legal, e então pergunta a Hori se ela está namorando com ele. Quando Hori menciona que não está namorando Izumei, Remy pede para levá-lo, então Hori fica sem palavras. Quando ela imagina Izumei junto com Remy, ela diz que prefere ser um bode do que desistir de Izumei. Remy acha isso confuso, porque Hori acabou de dizer que não estava namorando Izumi. Então, quando ela insiste em se aproximar de Izumi, Hori deixa claro que não vai desistir dele de jeito nenhum. Mais tarde, ela passa o tempo todo pensando em Izumi, por isso não se concentra nas aulas. Quando ela volta da escola, Soda ainda não voltou, o que significa que ela poderá passar algum tempo sozinha com Izumi. Depois de almoçar, Izumi se junta a Puri para assistir a um filme de terror que o assusta. Nesse momento, a mãe de Hori liga e diz que vai se atrasar, e em seguida as luzes se apagam e voltam. Quando isso acontece, Izumi começa a tremer, pois acha que o filme de terror está alterando sua realidade. Então Hori garante que não tem com o que se preocupar. Enquanto esperam pelo próximo filme, eles comparam os dedos e Hori percebe que os de Izumi são longos e duros. Ela gosta deles porque cabem, então ela começa a apertar com força e inconscientemente diz a Izumi que o ama. Não acreditando no que aconteceu, Hori insiste que ama os dedos de Izumei, mas Izumei sabe o que ela quis dizer a princípio e diz que a ama também. Pela primeira vez, o amor está no ar e há óleo de bebê suficiente, mas antes que cheguem à parte rachada, o refrigerante entra e estraga tudo. No dia seguinte, Remy conta a Sakura sobre seu encontro com Hori no outro dia, e não sabe que Toru está em um canto ouvindo. No fundo, ele sente ciúmes porque Hori lutou muito para evitar que Remy o incomodasse muito. No dia seguinte, Izumi aparece na aula com um hematoma no rosto, então Hori fica preocupado e pergunta o que aconteceu com ele. Quando Izumi diz que brigou com Toru, ela rapidamente presume que Toru o intimidou, apenas para Toru entrar na aula com bandagens. Aparentemente, Izumi estava discutindo com Toru, e tudo se transformou em uma briga, onde Toru foi atingido várias vezes. Por outro lado, Hari pergunta a Toru por que ele brigou com Izumi, mas o cara se recusa a responder, pois tem vergonha de ter perdido a luta. A verdade é que Toru estava estudando com Izumei na noite anterior, e interrompeu a sessão de estudos para dizer a Izumei que Hori estava apaixonada por ele. Quando Izumei disse que não acreditava, Toru ficou chateado e foi na cara de Izumei para explicar as coisas para ele, mas Izumei confundiu isso com uma agressão e espancou-o. Devido a isso, eles começaram a lutar, com Izumei dominando principalmente. Então, Toru implorou a Izumei que parasse antes que seu rosto ficasse desfigurado. Atualmente, Toru admite que pressionou Izumei longe demais e que merece as lesões que sofreu, mas ainda se recusa a dizer por que lutou. No entanto, apenas Yuki sabe a verdade, porque Izumei contou a ela e implorou que ela mantivesse segredo. Certa manhã, quando Toru vai para a escola, um monte de papéis voam pela janela e ele vê Sakura, então ajuda a pegá-los. Então ele a levanta dizendo que ela é legal por ser trabalhadora quando ninguém pode vê-la. Como resultado, ela se apaixona por ele e agradece por sua ajuda. Mais tarde, no horário de fechamento do verão quente, Izumi entrega sorvete a Toru, mas a Toru odeia o sabor do melão e o rejeita. Ao verem Kekuro voltando para casa, eles o chamam para experimentar e ele pergunta se ele é o triturador de lixo deles. Enquanto eles esticam a língua como se estivessem medindo suas salsichas, Toru vence por mais tempo. E Kakeru diz que contará a Remy e Sakura. Lá, Toru descobre o nome de Sakura. E como ele e Izumei são amigos de Kakeru, Kakeru os convida para ficar às vezes no conselho estudantil para usar o ar-condicionado. Os meninos imediatamente aceitam a oferta e convidam Hori e Yuki no dia seguinte. E Hori e Izumei vão buscar bebidas para eles enquanto os outros usam a sala do conselho estudantil. Depois de perceber que eles se foram há um tempo, Remy se pergunta se Izumei e Hori estão namorando. E só de falar sobre isso já machuca Toru, que acabou de ser rejeitado. Depois de vê-lo reagir ao levar um tiro, Sakura descobre que Toru gosta de Hori. Ainda assim, Yuki e Remy decidiram provocá-lo depois de perceber que Izumi e Hori estavam demorando muito. Como resultado, Toru quase perde o controle. O pior é quando Izumi aparece e coincidentemente fala sobre bagunça. Então Toru conclui, Izumi chegou à idade adulta. Quando ele abre seu refrigerante, a bebida borbulha por todo o seu corpo, e é aí que ele percebe que Izumi quis dizer que ele havia deixado cair a bebida. Sakura acha engraçado e conversa com Toru. Mais tarde naquele dia, no horário de fechamento, enquanto Izumi e Hori estudam, Hori reclama do calor, mas Izumi revela que ele está no comando, então é bastante suportável. Percebendo que acabou de dizer algo embaraçoso, ele muda. Mas então Hari diz a ele para mostrar sua tatuagem, então ele tira a camisa casualmente e não apenas fica animado, mas ela pergunta por que ele acha normal simplesmente tirar a camisa sem perguntar por quê. Ela então pergunta se ele não fica nem um pouco nervoso e ele admite que isso acontece, embora só um pouquinho. Então, ele a informa sobre como encontrou Shindo, seu ex-colega de ensino médio, que só por interagir com ele fez Izumei deixar escapar que Hori é sua namorada, e ele ficou nervoso com isso. Falando no diabo, Shindo mandou uma mensagem pra ele, e Izumei fica todo nervoso ao ver que Shindo não só havia enviado a foto do ensino médio, mas também queria que ele aparecesse em um encontro duplo. Ele impede que Hori veja e apaga rapidamente os textos. Shindo liga pra ele logo em seguida, e Izumi o amaldiçoa antes de encerrar a ligação. Surpreso com seu comportamento, Hori pergunta a Izumi se ele age dessa forma com Toru, mas Izumi diz que pode tentar agir dessa forma assim que chegar perto de Toru. Bem ali, Hari percebe que há tanta coisa que ela não sabe sobre Izumi. Alguns dias depois, durante o fim de semana, Hari encontra Shindo e assim que Izumi vê Shindo com ela, ele corre para acertá-lo no rosto. Toru pergunta isso a Izumi se ele conhece Shindo, mas Izumi imediatamente nega. Eventualmente, ele revela que eles eram colegas de classe no mesmo ensino médio, mas Shindo está atualmente no segundo ano do ensino médio porque é burro demais para prestar atenção.
Como sugere Shindu, eles vão a um restaurante com ar-condicionado para escapar do calor espinhoso. Izumei se lembra de como conheceu Shindu e como Shindu prendeu Tanahara, um valentão, que perseguiu Izumei apenas por causa de Izumei. Enquanto eles se dirigem para um restaurante, Izumei observa que, assim como Shindu foi quem o ajudou a concluir o ensino médio, Hori mudou sua experiência no ensino médio. No dia seguinte, Hori está com febre alta, e enquanto tenta ir para a escola, Soda a arrasta de volta para a cama. Ela toma alguns comprimidos e tem um leve sonho com o passado, onde sua mãe teve que sair para trabalhar uma vez enquanto ela estava doente. Ao acordar, ela vê Izumei ao seu lado, que comprou alguns remédios e bebidas, e se pergunta o que ele está fazendo ali, então ela presume que as gomas que comeu fizeram efeito. Izumei explica como Soda apareceu, então ele saiu às pressas da escola para cuidar dela. Ao saber que ela usou o remédio, Izumei tenta sair para pegar uma bebida para ela, mas Hori cai da cama e pergunta para onde ele está indo. Ele responde, mas ela agarra a mão dele como uma psicopata perturbada e fica repetindo a pergunta. E isso foi causado pelo trauma de ter sido deixada para trás, apesar de estar doente. Izumi, que sabe o que está errado, a corrige dizendo que ela deveria pedir para ele não ir. Quando ela obedece, ele informa que não vai a lugar nenhum, até que ela diga pra ele se perder ou ela não suportará vê-lo. Com isso, ele a acaricia e garante que ela tome os remédios. Depois de colocá-la nos lençóis, Izumi a aconselha a beber água. Em seguida, ele também informa que ligou para a mãe dela e também para a escola para avisar que ela está doente. Por fim, antes de sair da sala, ele deixa escapar que está apaixonado por ela, e já faz algum tempo que é assim. Com isso, ele se despede, dizendo que ela deveria mandar uma mensagem se precisar de alguma coisa. Assim que ele fecha a porta, Hari se senta e fica chocada por ele ter confessado a ela. Agora ela quer que ele conte mais uma vez, ou finge que não o ouviu para que as coisas continuem como estão. Enquanto Hori se recupera, ela se pergunta como enfrentará Izumi depois do que ele disse. Enquanto isso, enquanto Soda volta da escola para casa, ele vê Izumi de mãos dadas com outra aluna. Quando ele chega em casa, ele delata para sua irmã sobre isso, e Hori conclui que Izumi é um canalha. Ela tenta se acalmar e sugere enviar uma mensagem de texto para Izumi, como sempre faz para perguntar sobre isso. Mas então ela desiste e fica de mau humor, como se tivesse perdido uma venda relâmpago. No dia seguinte, Hori vai pra aula e manda Toru calar a boca, que parece feliz em vê-lo. Depois de confirmar a localização de Izumi, ela choca Toru indo silenciosamente para seu assento, sem ir para o lado de Izumi. Mais tarde, durante a mudança de períodos, Toru informa a Izumi que Hori estava na aula naquela manhã, antes do primeiro período, mas estava de mau humor. Preocupado, Izumei vai procurá-la e ele a assusta tanto que Hori quase faz um improviso. Izumei então pede para confirmar se ela estava acordada outro dia e se ouviu sua confissão, mas então ela pergunta quem era a garota com quem ele deu a mão. Enquanto Izumi tenta lembrar quem era a pessoa, Hori silenciosamente espera que Soda estivesse errado, mas Izumi esmaga seu pensamento positivo quando ela informa sobre Chika. Surpreso ao vê-lo agindo pelo primeiro nome com Chika, o humor de Hori não despenca, mas então Izumi explica que Chika é namorada de Shindu, e o motivo pelo qual eles estavam andando de braços dados foi porque ela torceu o tornozelo. Enquanto ele espera que Hori se acalme, ela joga um livro nele e age como uma dona de casa ciumenta. Quando Hori chega em casa, ela se odeia por atirar um livro na cara de Izumei. E ela imagina Izumei a odiando e chamando-a de psicopata. De repente, Saoda aparece e informa que Izumei está por perto, o que faz seu coração apertar. Ela olha sem jeito para Izumei, que pergunta se ele deveria ir embora, mas ela permite que ele fique. Ele entrega a ela o livro que ela jogou nele, e os dois concluem que estão bravos um com um por um outro. Depois de tentar descobrir o que são detetives animados, eles pedem desculpas um ao outro e Izumei diz que é culpa dele por falar sobre a namorada de Shindu. Ao saber que ele não sabe o sobrenome de Chika, Hori se acalma e diz a ele para tê-la informado antes, pois a maneira como ele falou pelo primeiro nome com Chika a fez presumir muitas coisas. Com isso resolvido, ela pergunta por que ele confessou a ela outro dia, e Izumei diz que disse isso a ela porque sabia que ela estava acordada. Ele revela que ficou com medo de ouvir como ela responderia, e foi isso que o fez fugir. Só então, um homem alto e magro chamado Kyusuke aparece e pergunta a Hori quem é Izumi. Surpreso ao vê-lo, Hori corre para o seu lado e depois de ver que Izumi tem piercings, Kyusuke pergunta se ele pode acariciar Izumi. Ele tenta conhecer Izumi melhor, mas Hori dá um tapa na cabeça dele antes que Kyusuke assuste sua paixão. Ele rapidamente a manda para a cozinha e se gaba de Hori ser uma boa filha. Izumi se pergunta se ele demorou demais para ser bem-vindo. Então ele tenta ir embora, mas Kyusuke se agarra a ele e o assusta. Kyusuke então pergunta a Hori se Izumi é seu namorado e eles ficam nervosos antes que ela a afirme. O velhote imediatamente expressa sua antipatia pelos longos cabelos de Izumi, e o adulto finlandês prontamente concorda em cortá-los. Kyusuke então pede alguns grampos a Hori e enquanto arruma o cabelo de Izumi, ele percebe que Izumi está apaixonado por sua filha, como ele quase os aborrece com seus dias de escola. Yuriko, a mãe de Hori, chega em casa e ao ver Kyusuke reage como se ele estivesse vendo um fantasma. Ela então o trata como um estranho em sua própria casa. E Izumi conclui, é hora de voltar para casa. Algumas horas da madrugada, Hori acompanha Izumi, e enquanto eles se dão as mãos, os dois declaram que gostariam de saber mais um sobre o outro. Como um cavalheiro, Izumi diz a ela para voltar, então ele dá um tapa forte enquanto cheira os dedos e jura não lavá-los nunca mais. Mais tarde naquela noite, ele liga para Toru e informa que já está namorando Hori. Toru o parabeniza, mas depois se sente chateado por perder a garota que ele gosta. No dia seguinte, durante o horário de fechamento, Sakura observa Toru e percebe que ele parece mais triste. Remi entra e pergunta o que ela está fazendo, mas Sakura fica inquieta, como se tivesse sido pega assistindo milho. E Remi, que percebe seu comportamento estranho, pergunta o que está acontecendo. Mas então Sakura, que estava com ciúmes da aparência de Remi, a abandona, acreditando que Remi não entenderia. Quando Remi liga de volta, Sakura revela que gostaria de ter a aparência de Remi. Então ela sai furiosa. Depois de dar alguns passos, ela muda de ideia e sai em busca de Remi. E ela confessa que tem um garoto de quem gosta e não sabe o que fazer. Remi imediatamente responde que é a primeira vez que ela vê Sakura corar, porque ela sempre foi tão calma e equilibrada. Mas vê-la agir dessa maneira mostra o quão fofa ela é.
Enquanto isso, do lado de fora do portão da escola, Shu tenta convencer Toru a acompanhá-lo para que Hori possa lhe ensinar gramática inglesa. Quando Hori e Izumei saem do complexo escolar, Tutu repreende Izumei, dizendo-lhe para não se sentir estranho, porque Izumei está namorando a garota de quem ele gosta. Assim que o casal chega em casa, Hori ensina gramática inglesa a Izumei. E quando ela vê que já passa das 5 horas, ela diz que está esperando Soda e Izumi. Surpresa, ela o chamou pelo primeiro nome. Izumi pergunta a ela sobre isso. Mas então Hori diz que ele compartilha o mesmo nome do amigo de Soda. Izumi então exige que ela o chame pelo primeiro nome. E para evitar corar muito, ela adiciona o manequim como prefixo. Pouco depois, Soda e seus amigos aparecem e veem Hori e Izumei agindo como filhotes. Uma vez Izumei aparece na casa de Hori, e Kyusuke mal o reconhece devido ao seu penteado. Mas depois de observar como Izumei está suado, ele o incentiva a tomar banho com ele. Relutantemente, Izumei concorda. E depois de passar um tempo com eles, ele planeja voltar para casa. Mas então a família sugere que ele durma aqui. Sauda imediatamente pede a Izumei para dormir em seu quarto, mas Kyusuke mantém Izumei como um grande prêmio. Naquela noite, Kyusuke pergunta o que ele gosta em Hori, e Izumei responde que Hori não julga as pessoas com base nas aparências. Para sua surpresa, o velhote dorme e Izumei percebe que ele estava falando sozinho. Na manhã seguinte, quando os alunos saem para ir para a escola, Yuriko corrige Izumei, fazendo-o dizer que os verá mais tarde. O casal vai para a escola e alguns alunos ficam chocados ao vê-lo saindo da mesma casa. Com o passar do tempo, o boato de que Hori está namorando Izumi se espalha como um incêndio, e a maioria dos caras acredita que é uma combinação melhor para ela do que Izumi. Os alunos zombam de Izumi dizendo que Hori tem péssimo gosto para homens, e isso irrita Toru, então ele e Yuki desabafam no telhado. Os alunos confrontam Hori abertamente por ter escolhido Izumi, e ela o defende como se ele fosse a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado. Izumi se sente mal com isso, embora Toru e Yuki estejam torcendo por ele, então ele decide mudar sua aparência. No dia seguinte, ele aparece com o cabelo mais curto, e Hori enlouquece ao ver um ceifador de almas. Ao ver seu novo visual, o mesmo grupo de garotas que o acham assustador se aglomera ao seu redor como se ele fosse uma estrela pop. Enquanto eles o interrogam para saber seus hobbies de interesse, Izumei fica com um arrepio, e então percebe que Hori, que está olhando com pingente de gelo para as garotas, está por perto. De repente, Shu aparece para entregar seu disco a Izumei, mas ele enlouquece ao ver um novo penteado de Izumei. De repente, as garotas tiram fotos de Izumi como se ele fosse uma celebridade, e Hori pega uma câmera digital e tira várias fotos de Izumi como se ela trabalhasse com Louvre. Mais tarde naquele dia, Izumi segue Hori para casa, e Kyusuke mal consegue reconhecê-lo. De repente, Izumi recebe uma ligação, então ele e Hori vão até seu apartamento para conhecer Shindo, que enlouquece e arregala os olhos ao ver o novo visual de Izumi. Shindo mostra que ganhou muitos doces online, então pede o sabor de Hori. Ishumei, por outro lado, sabe que Shindo odeia queijo, então ele o pega e dá pra ele. Já Hori reclama que o sabor que experimentou tem gosto de argila. E no momento em que Shindo desvia o olhar, Ishumei a beija. Ele vai buscar um copo d'água pra Shindo e confirma que o doce realmente tinha gosto de argila. Depois de uma semana, Toru observa que as meninas pararam de atacar Izumei. Mas nesse momento, Izumei avista Honoka, um júnior, olhando pra ele pela janela. Mais tarde naquele dia, enquanto Hari está atordoada enquanto pensa em seu primeiro beijo, Honoka se aproxima dela para confirmar se Hari está namorando Izumi. Como esperado, Hari não a segura, então Honoka foge como um guaxinim. Outra vez, quando Izumi sai da aula, Honoka consegue ir por toda a parte até que ele não consegue suportar o comportamento dela e ele pergunta o que ela quer. Honoka então o surpreende perguntando quando ele terminará com Hari. Os espectadores concluem imediatamente que ele está no tempo certo, então ele limpa o ar, mas Honoka foge e promete que voltará. Naquele dia, durante o horário de fechamento, Izumi conta a Hori sobre Honoka, que o persegue o tempo todo e Honoka se revela. Quando Hori a confronta sobre o motivo de ela estar monitorando Izumi, Honoka diz que é porque mal pode esperar que eles se separem. Afinal, ela está apaixonada por ela. Honoka abraça Hori enquanto declara seus sentimentos por ela. Mas quando a Izumei tenta separá-los à força, Honoka gruda em Hori como cola. Isso é Izumi. Então ele agarra Hori e a chama de dele. Com o passar dos dias, Honoka enche Hori de amor, mas Izumi acha isso desconfortável. Mais tarde, durante o horário de fechamento, Honoka surge como um fantasma, e ao saber que Hori foi para casa mais cedo para fazer as tarefas, ela vai direto para casa. Coincidentemente, ela vai para casa com Izumei, e eles percebem que são vizinhos. Infelizmente, Honoka deixou a chave lá dentro, então Izumei a recebe em sua casa e lhe oferece uma fatia de bolo. Eles conversam um pouco, e Honoka fica chocada ao saber que ele é filho único, pois sempre presumiu que ele tinha um irmão mais novo, pois sabe cuidar muito bem das pessoas. Ele começa a rir dela, e seu rosto a lembra de seu falecido irmão, então ela conta a Izumei sobre ele, mas depois tenta fazer disso uma piada. Felizmente, Izumei consegue ler nas entrelinhas. Então, quando ela sai para sua casa depois de receber a mensagem de sua mãe, ele diz que ela está livre para visitá-la a qualquer momento. Naquela noite, quando sua mãe volta do trabalho, Izumei pergunta sobre o irmão de Hinoka e ela revela que Honoka havia perdido o irmão mais velho há cerca de 1 ano. No dia seguinte, enquanto Izumei espera por Hari, Honoka se junta a nós. E isso o irrita, então ele grita para ela ir para casa. Enquanto ela se afasta, alguns idosos tentam dar em cima dela, então ela corre de volta para Izumi, que imediatamente os encara, pensando no que dizer, mas por causa de sua aura intimidadora, como Michael Jackson, eles vencem. Enquanto esperam por Hori, Izumi se gaba para Honoka sobre o quão próximo ele é de Hori, e isso irrita Honoka. Mais tarde naquela noite, o casal, junto com Kyusoke, assiste a um dos filmes de terror de Hori. Assim que Kyusuke descobre que a trama é sobre uma filha perturbada que quer matar o pai, ele fica com medo e foge para fumar. Deixado sozinho, Hari informa a Izumi que eles não foram íntimos, e depois de ver como o rosto dela está vermelho, ele a chama de fofa e se prepara para lhe dar um beijo. Infelizmente, o velho esporte estraga tudo e acaba com o clima. Isso irrita Hari, pois ela quase recria as cenas do filme. Em vez disso, ela os força a assistir vários filmes horríveis com ela consecutivamente, sem intervalos. Certa vez, Hari e suas amigas visitam a loja para comprar alguns livros, mas quando Yuki fica para trás em busca de um item, eles a deixam com Toru.
Enquanto o casal sai, Yuki vê Toru olhando pra Rory como um homem acabado. Então ela esbarra nele e, para animá-lo, sugere que deem uma olhada em algumas revistas de jogos do outro lado da loja. Outra vez, depois da escola, quando Yuki e Toru estão de plantão, Yuki chama ele para se juntar a ela na limpeza do lixo. E enquanto faz isso, ela pede que ele pegue o disco que ela encomendou e promete emprestar para ele. Toru percebe que Yuki tem dado atenção a ele desde que Rory começou a namorar Izumi, e enquanto ele pondera sobre o assunto, ele se choca com Sakura e derrama café nela. Ele pede desculpas e sai correndo para pegar sua roupa de ginástica, e enquanto ele está fora, Sakura confirma que Yuki não está namorando, e Yuki percebe que ela está feliz. Toru aparece em breve, e Sakura usa suas roupas de ginástica com prazer. Quando ela chega à sala do conselho estudantil, ela vê apenas Kakeru, então pergunta o que ele gosta em Remi. Kakeru diz a ela que é porque Remi parece uma senhora em perigo, então ele se sente obrigado a cuidar dela, apesar de ser um fraco. Pelo contrário, Kakeru conta a ela como Remi é quem o protege, e Sakura concorda. Por conta disso, Sakura se sente mais corajosa para falar com Toru. Então, alguns dias depois, ela vai até ele, e ao entregar-lhe a roupa de ginástica, pede desculpas por ter demorado tanto para devolvê-la, pois foi necessária toda a sua força de vontade para parar de cheirá-la. De repente, alguém chama por ele, mas Sakura o impede e timidamente lhe oferece biscoitos. Depois de experimentá-los, ele a elogia e diz a ela para trazer alguns para ele na próxima vez que ela assar, e isso a deixa feliz. Mais tarde naquele dia, Yuki vai à loja comprar o disco, mas aparece alguém também interessado no disco. Então Yuki deixa que ela fique com ele, e isso deixa Hari confusa porque ela sabe o quão ansiosa Yuki estava para conseguir o disco, mas Yuki diz que ela pode consegui-lo em outra hora. Mais tarde, durante o intervalo, Rory percebe que Yuki não tem saído com Toru ultimamente, então ela pergunta por quê, mas então Yuki responde como a maioria dos postadores vagos. Internamente ela observa que ela poderia dizer que Sakura está louca por Toru, e era o tipo de pessoa que não expressava seus sentimentos, então Yuki decide deixá-la sair com Toru. Na próxima vez que Yuki a encontra, Sakura lhe se entrega alguns biscoitos para agradecê-la por limpá-la quando o café derramou sobre ela outro dia. Mas Yuki quase escorrega sobre suas verdadeiras intenções, então ela se corrige e foge com os biscoitos. A princípio ela pensa em jogá-los fora, mas cede aos seus desejos e devora os lanches. Não querendo perder para Sakura, Yuki pede a Izumei no dia seguinte para ensiná-la a fazer um bolo, e ela se sente mal por acreditar que é uma má ideia, mas para sua surpresa, Izumei a encoraja como Erwin Smith, então ela coloca todo o seu esforço. Infelizmente, seus esforços ao longo da semana acabaram sendo muito piores do que o esperado, e Izumei fica chocada ao ver que Yuki consegue se atrapalhar com os cupcakes. Vendo que são apenas os três, Hari pergunta por que ela não convidou Toru. Afinal, o bolo era para ele, mas Yuki o chama de terrível e acredita que Toru iria tirar sarro dela. Para sua surpresa, ele aparece e se pergunta por que não o convidaram. Ao ver o cupcake dela, ele come sem se conter e diz para ela fazer melhor da próxima vez. Alguns dias depois, Izumei viaja para Hokkaido com sua família, e Rory sente muita falta dele. Mas quando ela tenta contatá-lo, o idiota que se esqueceu de levar o carregador fica sem bateria. Como resultado, Rory vive sua vida como se tivesse perdido todo o propósito, mas no quinto dia, quando ela ouve que ele voltou, ela corre direto para a casa dele e coincidentemente ele liga o telefone e vê toneladas de mensagens dela. Imediatamente, ele sai correndo de seu lugar como um babuíno enlouquecido e então esbarra em Ori, que imediatamente o abraça e conta como 5 dias sem ele foram muito longos. Alguns dias depois, na sala do conselho estudantil, Rory revela como adora assistir filmes de terror com Izumi, e como ele é o assustado. As garotas acham que ela enlouqueceu, então elas a avisam que é totalmente desagradável continuar assustando seu homem daquele jeito, e um dia ele eventualmente a deixará. Em vez disso, eles dizem a ela para desistir de Evil Dead e assistir a programas como La La Land e musicais. Ao ouvi-los mais tarde naquela noite, quando Izumi aparece para assistir filmes com ela, ela o avisa de antemão sobre o quão assustador é, mas ele a ignora e age como um Gigatrod, apenas para surtar como uma garota depois de alguns minutos. Hari tenta agir com medo, mas se atrapalha tanto com um papel tão feminino que Izumi sai para se olhar no espelho para saber quem é o homem. Como resultado, ela fica triste e reclama com ele em seu quarto, mas então ele a lembra que se apaixonou por ela pelo que ela é. Isso faz cócegas em seus ovários e, por sorte, a chuva cai, dando a ela o green card para fazer cócegas em seu picles. Algumas horas depois, Sota chora pra Izumi, acreditando que ele vai levar Rory embora, mas então Izumi garante que não fará isso, e a única coisa que ele levou foi a primeira vez dela. Izumi sonha em ver seu passado no ensino médio, que odeia tudo e todos por causa de seu isolamento, mas então ele incentiva sua versão mais jovem a permanecer forte, porque ele conseguirá pegar um vilão fazendo isso. Momentos depois, ele acorda e se esquece do sonho, mas então anseia por Rory como se ela fosse um croquet. Mais tarde naquele dia, na escola, Remi nota que está apaixonada por Kakeru, um galho de mente fraca que puxa os vilões como se ele estivesse chorando em jogos de gacha e tenta ao máximo agir com força sempre que ele está perto dela. Tudo começou quando ela ouviu alguns estudantes a envenenando como se fosse o próximo ídolo pop, mas eles zombaram de Sakura, chamando-os de um par estranho. Para surpresa deles, Keikaru disse que as garotas pareciam iguais para ele. Desde então, o Remi se interessou por ele. Então, uma vez, depois da escola, ela o viu lendo um livro e perguntou sobre isso. E o Ned quase aumentou o nível ao perder tempo na tela com a beleza dos romances leves. Felizmente, Remi revelou que adorava livros, mas o gênero Cinderela, e ele imediatamente levou isso a sério. Então, no dia seguinte, ele apareceu com uma coleção de especiais de Walt Disney Delusional Princess, e desde então, interagiu com as garotas. Certa vez, depois que Remi completou uma das coleções recomendadas, Kakeru entregou-lhe mais livros, e ela percebeu que ele era excêntrico. Mas como ela não queria que as outras garotas o roubassem dela, ela perguntou se poderia ir até a casa dele e dar uma olhada em sua floresta. Sem noção, ele concordou, e quando ela chegou à biblioteca dele, concluiu que ele não estava vivendo a vida.
Mas então ela ficou curiosa e escolheu um livro. Então ele disse que era uma fantasia pré-apocalíptica. Ele então perguntou o que ela faria se soubesse que o mundo acabaria no dia seguinte. E Remy o destruiu dizendo que gastaria seu dinheiro para experimentar todas as sobremesas que pudesse. Depois de observá-la um pouco, ele notou que suas tranças estavam mais altas do que o normal e disse que gostava assim. Como se estivesse esperando para atacar, Remy quase saltou sobre ele, mas se controlou. A situação ficou um pouco estranha. No dia seguinte, durante um intervalo, enquanto os amigos de Kakeru envenenavam mulheres atraentes com gás, Remy os encontrou e entregou a Kakeru os livros que ele havia emprestado a ela, e disse que os amava tanto que os havia terminado. Desta vez ela admitiu que não queria que o mundo acabasse e que não haveria tempo para ela saborear toda a sobremesa que gostava. Depois de perceber que seus capangas estavam olhando para eles, Kakaru disse sem jeito a Remy que um deles estava apaixonado por ela, mas ela o rejeitou e perguntou se poderia ir até a casa dele novamente, e ele concordou. Mais tarde naquele dia, em seu quarto, enquanto tentava procurar algumas recomendações para ela, Remy perguntou o que ele faria se o mundo acabasse e ele revelou que diria que gostava dela. A princípio, Remy achou que ele estava brincando, mas quando viu o quão envergonhado ele parecia, Remy ficou feliz com isso, e então ela também revelou que gostava dele. Avance para o momento presente, onde ele entrega a ela um livro e tenta agir de forma dura, mas ela o lê como um livro e percebe que ele gritou enquanto o lia. Enquanto ela o observa sair para derramar mais lágrimas, Remy nota que ela o ama pelo que ele é. Naquela noite, Hori pinta as unhas de Izumi, e ele cede aos seus pensamentos intrusivos pisando nela. Ele imediatamente pede desculpas, e ela o choca ao revelar que gosta desse lado dele. Então, no dia seguinte na escola, Izumi tenta ser estranho, e seus amigos se preocupam com o congelamento do inferno. Imediatamente ele vê Hori. Ele volta ao modo padrão, mas durante o intervalo eles vão ao laboratório para entregar seus relatórios. Então Izumi agarra Hori e grita com ela como um delinquente, e algumas garotas que o veem, fogem. Embora ele se sinta estranho com isso, Hori, por outro lado, adora e sorri como se tivesse algumas ideias engraçadas. Enquanto isso, uma estudante chamada Yanagi convida Yuki para sair, e ela parece preocupada com isso. Alguns dias depois, Hori e Izumi a confrontam por se afastarem com frequência, e assim que ela os informa dizendo que não tem joias para recusá-lo apesar de não estar interessada, eles sugerem que Toru haja como seu namorado, e afaste-o. Yuki discorda, acreditando que Toru odiaria fazer isso, mas Hari diz que ela está errada sobre ele. Enquanto Yuki hesita, Izumi liga para Toru e conta um pouco sobre a situação. Mais tarde, durante o horário de fechamento, ele aparece e assim que aprende o que deve fazer, pergunta a Yuki se ele é o homem certo para o trabalho. E ela diz que ele é definitivamente um pouco mais gostoso que Yanagi. Porém, então os incentiva a sair, e Toru age como seu namorado, e eles saem para o local do encontro. Enquanto esperam a chegada de Yanagi, Yuki diz a Toru que ele não precisa dizer nada, mas então ele diz que informará a Yanagi que ela é namorada dele, e isso a deixa inquieta. Então ela insiste que eles estão fingindo. Minutos depois, Yanagi aparece, e os outros que não o viram o chamam de Justin Bieber. Toru imediatamente perde a confiança, mas Yanagi conclui que ele é namorado dela. Então ele gazeia Toru antes de sair. Hori imediatamente pergunta a Ryuki por que ela recusou Yanagi, mas ela diz que ele é muito gostoso pra ela. Eles a chamam de plebeia e decidem investigar mais sobre Yanagi, apenas para descobrir que ele trocou sua visão por sua boa aparência. Uma vez depois da escola, Yanagi conhece Yuki, que pergunta no portão se ele não a está confundindo com Hori, mas ele garante a Yuki que foi ela quem ele notou e que ele não conhece Hori. Só então, Hori e os demais aparecem, mas Yanagi se esforça para identificá-los. Uma vez na aula, Hori trança o cabelo de Izumei, e no momento seguinte, as meninas se aglomeram em volta dele e o chamam de fofo. Felizmente ele é salvo pelo sino, mas Hori ainda desconta sua frustração nele antes de gritar para ele ir para casa com ela. Antes de sair, ele vê Mizuchi, um colega estudante, olhando para ele. Ao voltarem para casa, ele pergunta se ela está brava por causa das meninas, e Hori explode, afirmando que as mulheres não o notaram até que ele cortou o cabelo e mudou o penteado. De repente, Tanahara e um capanga de seu ensino médio que falava mal dele, o veem e falam mal de Izumi, até chamando-o de esquisito depois de ver seus piercings. Mas quando Tanahara fala em direção a Hori, que já estava de mau humor, ela imediatamente os leva para passear com o cachorro. Logo depois, seu humor muda e ela se agarra a Izumi enquanto fala alegremente. Mais tarde naquele dia, Tanahara se encontra com Shindou em um restaurante, e Shindou se pergunta quem fez seu rosto. Lá, Tanahara pergunta sobre Izumi e descobre sobre Hori, o principal defensor da oposição de Izumi. Mas então, Shindou observa que Tanahara sempre se preocupa com Izumi, mesmo que ele tenha implicado com ele no passado. Enquanto isso, na casa de Hori, Izumi agradece e fica feliz por ter alguém que ficará bravo por ele. No dia seguinte, voltando da escola, Hori implora a Izumei para ser mais rude com ela, mas ele recusa, enquanto se pergunta o que há de errado com ela. Quando Shindou aparece como uma terceira roda, Hori usa isso a seu favor para puxar o coração de Izumei. Sem escolha, ele a agarra e fala duramente com ela como um caloteiro. Mais tarde naquele dia, do lado de fora da loja de conveniência, Tanahara e seus capangas perambulam, e ao encontrarem Hori, se transformam em cidadãos íntegros. Eles informam o terceiro fantoche, e ao verem Izumei bater em Hori logo após ela se juntar a ele, eles tremem. Enquanto Hori e Izumei voltam para casa, Izumei se pergunta se há uma maneira de consertar Hori. Então ele vai até o fabricante dela e tem uma conversa difícil com ele no chuveiro. Quanto a Tanahara, ele decide acertar as coisas com Izumei. Algum tempo depois, durante o horário de fechamento, Mizuchi despreza Toru, e Toru descobre que é porque Mizuchi tem uma queda por Hori. Então ver Izumi ali com eles é um não. De repente, Izumi procura seu telefone e corre direto para o laboratório de física para procurá-lo. Lá, ele vê Mizuchi e tenta conversar com ele. Então Mizuchi liga para sua linha e percebe que Izumi estava com ele o tempo todo. Infelizmente, Izumi o deixa cair e o telefone para de funcionar. E Izumi, que estava procurando uma chance adequada para conversar com Mizuchi, pergunta se ele pode atacar Hori fisicamente. Assim que Mizuchi diz que não pode, e Izumi diz que ele não pode lidar com ela.
Então, quando eles saem, ele decide demonstrar agarrando Rory, cortando-a no meio da frase e gritando para ela parar de latir. Ele então a empurra e ordena que Mizouchi, que está completamente atordoado, não ajude Rory. Mizouchi está impressionado e com medo de Izumi, e observa que Izumi agora está se defendendo. Mais tarde naquela noite, Tanihara sonha em ficar com cólicas com Izumi, em um vestiário. E quando Tanihara pergunta para saber onde eles estão, Izumi fica socrático com ele. Ele revela como Tanihara não se importava desde que as pessoas estivessem do seu lado. Tanihara acorda ofegante logo depois, então ele contata Shindo para pedir o número de Izumi, e Shindo fala sobre o coelho que Izumi amava no ensino médio. Mas então Tanihara diz a ele para ir direto ao assunto e entregar os dígitos dourados. Para sua surpresa, Shindo encerra a ligação. No dia seguinte, na loja da mãe de Izumi, já fechando, Izumi a ajuda a fazer as malas. Mas então Tanihara aparece e, por cortesia, Izumi tenta direcioná-lo para outra loja. Mas Tanihara diz que gostaria de voltar. Quando Izumi concorda, Tanihara diz que eles se verão nos próximos 2 dias. Tanihara elogia o cheesecake e Izumi diz para ele experimentar a torta quando estiver livre. Tanihara informa desajeitadamente a Izumi que ele tentou ligar, mas então Izumi revela que seu telefone está quebrado, então ele o consertará em breve. Com isso resolvido, Tanihara percebe que foi ele quem ignorou Izumi o tempo todo, e nunca foi o contrário. Atualmente, Izumi agradece a Tanihara por ter vindo e observa Tanihara sair. Enquanto caminha de volta para casa, ele conta que contou a Izumi que foi ele quem contou a todos que Izumi havia cortado os coelhos na época do ensino médio. Atualmente, ele pede desculpas interiormente e deseja poder consertar as coisas. Algum tempo depois, Izumi ajuda Rory a limpar e ele encontra o anuário do ensino médio dela. Como um gato, ele quase é apanhado de curiosidade, mas Rory o ameaça até a morte. Ela fica curiosa e pergunta sobre o anuário dele, perguntando se ele o jogou fora. Mas então ele diz a ela que o segurou, apesar de não saber o que fazer com ele. Agora, ele conclui que havia algumas coisas que eram importantes para ele. Uri observa Izumi e deduz com precisão como ele era um triste solitário que queria que o mundo queimasse naquela época. Comparado com agora, onde ele é um menino bonito e está feliz por não ter jogado seu anuário fora. Enquanto eles se perguntam como será o anuário atual, Izumi informa a Rory sobre como ele espera que a foto que tirou com Mizuchi dê certo. Ele conta um pouco sobre como Mizuchi o ajudou a encontrar seu telefone, e era um malvado, mas está tudo resolvido. Enquanto Rory se pergunta se Izumi balança de maneira diferente, ele diz a ela que acha que pode ser amigo de Tanihara. E com tal mentalidade, não existe ninguém no mundo que não possa eventualmente fazer amizade. Durante o inverno, quando o casal volta da escola, eles estremecem com o frio e decidem trazer lenço daqui em diante. De repente, eles encontram Tanihara e Rory imediatamente cuida de Izumi como uma mãe galinha. Quando ela pergunta até onde ele foi com seu homem, Tanihara simplesmente diz que eles apenas compartilhavam a cama, e isso foi mais leve do que o que Shindo fez com Izumi. Imediatamente, os olhos de Rory removem as chamas quando ela pergunta a Izumi do que Tanihara está falando, então ele diz a ela que Shindo sempre cai ao seu lado para jogar Fortnite e ele demora muito para ser bem-vindo. Falando no diabo, Shindo aparece indiferente ao que está acontecendo, mas então Rory pergunta como vão as coisas com Chika, e então ele revela que ela está ocupada estudando para os exames. Pressentindo o que está por vir, Tanihara salva não apenas sua pele, mas também a de Shindo inventando uma desculpa e arrastando Shindo com ele. Depois que eles vão embora, Rory confessa que não está preocupada com as garotas viajando por ele, mas com suas questionáveis amizades masculinas, então ela o faz prometer que não deixará os caras se apaixonarem por ele. Mais tarde na escola, Izumi se afasta de seus amigos depois de contar-lhes o pacto que fez com Rory. Mas então eles se perguntam como ele lidará com uma pausa para ir ao banheiro. Uma vez durante o fim de semana, Yuki faz compras com Miki, sua irmã mais velha, e ela reclama o tempo todo, mas Yanagi se depara com ela. Desta vez, os 4 olhos descobrem que ela está comprando materiais de arte e descobrem que Miki é uma artista. Assim que Yuki ela apresentou a Yanagi, Miki baba nele como se ele fosse um brunch e encara Yuki por recusar um jovem tão bom. Alguns momentos depois, Yuki discute com ele em particular e ele fica feliz por eles conversarem fora da escola. Quando ele pergunta se Toru não se importaria, ela afirma e chama Yanagi de cara legal. Depois que ele vai embora, ela se sente mal por mentir pra ele sobre o namoro com Toru, mas depois deixa a mentira durar até que Sakura descubra. Incapaz de suportar sua culpa, Yuki se encontra com Remi e confessa a ela que tudo foi fingimento. Ao ouvi-la, Remi diz que não é sua função contar a verdade a Sakura. E uma vez que Yuki sente que é injusto, Remi informa que ela é a injusta. Enquanto fica de mau humor, Yuki revela como os lábios de Sakura tremeram quando ela mentiu pra ela. E então confessa como ela realmente se sente pra Remi. Depois disso, Yuki não aparece na escola por dias. E seus amigos que tentaram contatá-la pelo telefone falham. Então eles se preocupam com ela e esperam que ela não perca o próximo teste. Enquanto isso, na casa de Yuki, Miki a repreende por não ir à escola, e então conclui que ela está agindo mal porque não consegue ir atrás do que quer. Enquanto Miki fala sobre o hábito que Yuki tem desde a infância, ela elogia o último lote de biscoitos de Yuki. Quando Yuki liga o telefone, toneladas de mensagens inundam o dispositivo, incluindo um anúncio de Taimu prometendo-lhe uma casa totalmente nova. Enquanto ela lê as mensagens, ela quase enlouquece ao saber que Sakura convidou Toru para sair. Então ela aparece na escola no dia seguinte e age perfeitamente bem. Mas Toru a lê como um livro e a chama para o telhado. Lá, ele pergunta se ela recebeu sua mensagem. E quando Yuki afirma, Toru conta que Sakura disse que não precisava de resposta, pois achava que ele estava namorando. Então ela disse isso para tirar isso da cabeça. Curioso, Yuki pergunta por que ele não esclareceu o A, mas Toru responde que não estava com vontade e já havia prometido a ela que iria concordar. Yuki então pergunta o que ele teria dito se não tivesse que fingir, e ele diz que Sakura está fora de seu alcance, então ele recusaria. Ao ouvir isso, Yuki relaxa e brinca com ele dizendo que ele nunca mais terá a chance de pegar um vilão como aquele. Mas então ele pergunta quando ela trará seus biscoitos carbonizados, e ela se gaba de ter aperfeiçoado isso. Yuki observa que ela e Sakura são opostas, e ela chama Sakura de corajosa por ir atrás do que ela queria, mesmo sabendo que seria rejeitada, ao contrário dela, que simplesmente usou uma abordagem covarde para proteger Toru para si mesma.
Yuki então exala e Toru diz a ela que pode ver sua respiração. Ele deseja neve, como ele lembra, não apareceu no ano anterior, mas então Yuki diz que ninguém quer neve. Eles concordam em como é bonito quando começa e em como lhes causa muito trabalho. Mas quando Yuki reclama que ele vai durar muito e como todo mundo quer que ele derreta quando chegar a primavera, Toru percebe que ele está falando mal de si mesma. Então ele diz algumas falas cafonas que farão todo mundo se encolher e tapar os ouvidos. Apesar de soar a refutação que ele deu a ela, isso deixa Yuki feliz. Então ela sorri pra ele e o chama de retardado. Mas então, ele volta alegremente e diz que é a primeira vez que a vê sorrir em muito tempo. Quando ela pergunta por quê, ele foge da pergunta como uma praga. E enquanto ele a leva para dentro do prédio, Yuki finalmente revela que quer ver neve. Durante o horário de fechamento, Kakeru pergunta a Remi se ela sabe por que Sakura parece mais feliz ultimamente, mas ela diz que é o contrário. Ele medita sobre o assunto enquanto limpa o quarto, e quando Sakura o vê, ela diz que ele pode pedir aos juniores para fazerem o trabalho. Ver como ela reage faz concluir que ela está de melhor humor, mas quando ela vai até a janela, ela vê Yuki-han, Toru, alguns biscoitos e caminham juntos. Já Kakeru, que está muito curioso, pergunta se algo de bom aconteceu, mas ela informa que não vai ajudá-lo a limpar e irá para casa. Depois de perceber como ela mudou, Kakeru tenta alcançá-la para saber o que há de errado, mas ela o afasta. Mesmo assim, ele insiste, então ela revela que foi rejeitada antes de ter a chance de convidar sua paixão. Em resposta, Kakeru chama sua paixão de idiota. Ao se perguntar quem ele é, ele diz que a pessoa merece ser expulsa, mas incapaz de conter suas emoções, Sakura arregala os olhos. Kakeru observa, é a primeira vez que ele vê alguém desanimado e soluçando, e o que é tão triste nisso é que ninguém está errado. Em um dia à escola com neve, Hari ressalta que há muitos jovens apenas em seu grupo. E todos pensam bem. Hari menciona que ela tem um irmão mais novo, Yuki tem uma irmã mais velha, e simplesmente assim, os meninos percebem que estiveram sozinhos a vida toda. Com isso, Toru deixa de lado o que considera a maior reviravolta na trama do dia, que Shu é na verdade um irmão mais velho. Chocado, o grupo exige respostas e Toru explica como descobriu. Quando ele visitou a casa de Shu, eles foram recebidos na porta por uma garota que os recebeu com indiferença. Quando Toru perguntou quem ela era, Shu revelou que ela era sua irmã, 3 anos mais nova. Depois Toru acrescenta que a irmã de Shu tem uma personalidade fria e que o próprio Shu fica mais calmo em casa. Não muito depois, Shu irrompe na sala de aula como se fosse o dono do lugar e, infantilmente, pede a todos que saiam depois da escola. Sem hesitar, Yuki e Hori atacam-no e exigem que ele comece a agir com mais responsabilidade, mas Shu apenas os encara, completamente sem noção. Mais tarde, Shu começa a fazer palhaçadas e Yanagi mostra como ele é engraçado. Hori pergunta por que Yanagi fala tão formalmente o tempo todo, e os outros concordam. Ela menciona como ele fala casualmente com Yuki, relembrando o momento que ela descobriu. Naquela época, Remi estava provocando Yanagi há algum tempo, e de alguma forma ele acabou se despedindo casualmente de Yuki. Perturbado, Yanagi responde com uma resposta fraca, deixando Toru ansiosos. Naquele momento estranho, Shu sugere que Yanagi deveria começar a chamar todos pelo primeiro nome. Yanagi recusa educadamente, mas Shu continua pressionando. Eventualmente, Toru intervém e interrompe a importunação de Shu. Yanagi admite que quer ser amigo mais próximo de todos. Coincidentemente, Kakeru entra e encontra um grupo estranho. Izumei e Toru o agarram instantaneamente, explicando a Yanagi que Kakeru recentemente se juntou ao grupo de amigos deles, fazendo parecer que foi a coisa mais fácil de todas. Toru ainda pede a Kakeru para ser seu melhor amigo. Kakeru tenta recusar, mas no momento em que percebe Hori por perto, ele entra no jogo, pois sua vida depende disso. Vendo o quão esquisitos os meninos são, Hori sai da sala de aula. Depois disso, os meninos continuam se familiarizando. E Yanagi decide começar aos poucos, tratando primeiro Toru, pelo primeiro nome. Para surpresa de Kakeru, Izumei começa a agir com ciúmes, e brincando decide colocar Yanagi na lista negra. Yanagi rapidamente esclarece que não vai tirar ninguém, mas as constantes perguntas dos outros caras sobrecarregam Izumei. Aturdido, Izumei chama Yanagi de idiota e foge, provocando um momento de separação total, o que de alguma forma deixa Yanagi mais feliz. Um tempo depois, Yanagi e Izumi avistam Sakura no corredor e imediatamente a chamam, pedindo que ela avalie suas alturas, como se fosse uma competição séria. Depois de responder, Sakura percebe seu bromance estranho e sorri. Não muito tempo depois, Honoka segura o braço de Izumi com força, enquanto ele pergunta como ela se sente em relação a Kakeru e Toru. Como as respostas dela são normais, Izumi acha que ela está melhor com os rapazes agora. Objetos? Izumi pede desculpas e explica como está ajudando Honoka a se sentir confortável com os rapazes. Depois que Honoka revela a classificação dos caras com quem ela se sente confortável, Kakeru, que é o mínimo, pega um lanche e tenta ganhar seu favor. Vendo isso, Toru também lhe entrega alguns doces para reforçar sua posição. Enquanto eles estão ocupados tentando conquistá-la, Shu e Hori se aproximam deles. Izumi sinaliza para eles ficarem quietos, mas Shu pergunta em voz alta o que está acontecendo, arruinando o plano e assustando Honoka. Ela se esconde atrás de Izumi, enquanto Shu tenta se aproximar dela sem saber. Honoka admite que não suporta pessoas barulhentas e Izumi o rotula de azarado. De volta à sala de aula, Shu começa a mostrar sinais de estar doente. Então Hori e Yuki o mandam para casa antes que ele infecte outra pessoa. Ao sair, ele avista Honoka lutando com uma caixa pesada. Sem hesitar, ele o pega dela e o leva para o laboratório de ciências. Depois de deixá-lo, Honoka tenta falar com ele, mas Shu se lembra do aviso de Hori. Ele simplesmente a impede de falar e sai, deixando-a pasma. No dia seguinte, Shu retorna totalmente recuperado e conta com orgulho às meninas o que fez ao chegar em casa. Hori e Yuki o parabenizam, mas a falta de entusiasmo estraga completamente seu momento. Enquanto isso, Hanuka espia pelo corredor e Sakura a encontra lá. Ao ouvir que o Hanuka possivelmente irritou Shu, Sakura se pergunta se ele é capaz de ficar bravo. Ao ouvir Shu rir alto, ela adivinha que não. De repente, Shu aparece e começa a falar como se nada tivesse acontecido. Hanuki atinge seu limite, o chama de chato e sai furioso. Sakura arrepende Shu pelo momento, mas ele não tem ideia do que fez de errado.
Honoka espia de volta e sorri antes de sair. Em outro lugar, no ensino médio de Motoko, uma professora lhe aconselha a estudar no ensino médio por causa de suas notas. Quando ela chega em casa, ela fica de mau humor e dá respostas frias a Shu. Depois de descobrir que não quer jantar, Shu pergunta o que há de errado e ela conta tudo a ele. Mesmo assim, Shu insiste que ela coma e pergunta sobre a escola que escolheu. Quando ela explica como o professor riu de suas notas, a resposta dele só piora as coisas. Ela tenta bater nele, mas ele a impede e aponta o quanto ela estuda. Enquanto se pergunta por que suas notas são ruins, mesmo depois de tanto esforço, Motoko começa a chorar e pede conselhos a Shu. Ele a consola e pede que ela continue tentando enquanto almeja uma escola primária como a dele. No dia seguinte, Shu pede um favor a Hori, e mais tarde Motoko chega na casa de Hori. Ela vê Izumei e Soda e presume que Hori tem 2 irmãos. Enquanto isso, Hori relembra o pedido de Shu para ser tutor de Motoko naquele dia. Em seu quarto, Hori dá chocolate quente a Motoko e diz para ela relaxar durante o dia, em vez de estudar imediatamente. Enquanto isso, Soda pergunta sobre a nova garota, e Izumi conta sobre Motoko, que está lá para estudar enquanto preparam cupcakes de banana para animá-la. Enquanto Motoko fala sobre seu relacionamento com Shu e se pergunta se ele a odeia em outro lugar, Shu escolhe amuletos e exige um com sucesso garantido. Quando começa a nevar novamente, ele espera silenciosamente que ela não o odeie, e ao mesmo tempo, Motoko espera a mesma coisa. Dias depois, Yuki olha pela janela e conta a Remi sobre sua visita à casa de Toru. Percebendo que não está falido como ela, Yuki empurra Toru no momento em que ele chega. Em outro lugar, Hori fica preocupado por não conseguir encomendar um bolo na pré-venda. Ela conta a Izumei, e ele pergunta calmamente que tipo ela quer, já que a loja não está lotada. Ela faz seu pedido e ele concorda sem hesitar. Mais tarde naquele dia, Shota traz à tona os planos de Natal para Ori, e ela começa a se perguntar se Izumi estará disponível. Kyosuke imediatamente diz a ela para garantir que ele apareça. Quando Hori pergunta a Izumi, ele explica que terá que ajudar na loja no Natal. Kyosuke e Shota aparecem de repente e tentam pressioná-lo a vir, mas Izumi pede desculpas e foge. Observando isso acontecer, Hori se pergunta se são eles que estão namorando Izumi. Enquanto isso, Toru faz alguns lanches com Shu e Kakaru. Ele fala sobre sua recente paixão por Hori, o incidente com Sakura e sua amizade com Yuki. Os outros dois interpretam tudo de forma completamente diferente, mas decidem ficar quietos e observar. Eventualmente, Toru esclarece as coisas admitindo que não está namorando Yuki, mas gosta dela. Soando como um especialista em namoro, Kakeru diz a ele para se concentrar no que Yuki pensa, e não em seus próprios pensamentos. Shu e Toru imediatamente o tratam como mestre Shifu enquanto ele derruba as barras. De volta à escola, Yuki pergunta a Toru se ela pode ir até a casa dele para jogar videogame, e ele concorda. Alguns segundos depois, ele começa a reconsiderar tudo, mas como ele não tem uma boa desculpa, ele simplesmente deixa acontecer. Quando eles chegam, Yuki comenta o quão grande é sua casa. Quando eles entram, Toru tenta ficar quieto, o que faz Yuki se perguntar se ele a está escondendo de seus pais. Não muito tempo depois, ele pede desculpas sem jeito pelo inconveniente. Uma vez dentro de seu quarto, Toru tranca a porta e tira a gravata, o que imediatamente deixa a imaginação de Yuki acelerada. Tentando consertar a situação, ele abre a porta novamente, mas antes que qualquer coisa se resolva, uma mulher chamada Yashiro entra à força depois de lutar com a porta por um tempo. Depois de conhecer Yuki, ela casualmente decide comprar um bolo para eles, deixando Yuki se perguntando se esta é sua mãe. Toru então revela que Yashiro não é sua mãe, e ela apenas ajuda nas tarefas de casa. Ele acrescenta que ela sempre pergunta sobre Yuki sempre que sai com ele. Momentos depois, Yashiro aparece novamente para perguntar que tipo de bolo Yuki gosta, então ameaça delatar se ele tentar algo engraçado. Toru insiste que não, especialmente com ela por perto, mas isso só faz os pensamentos de Yuki girarem ainda mais. Ela começa a se perguntar o que aconteceria se Yashiro não estivesse lá, enquanto Toru permanece completamente inconsciente do caos que ele está causando. Perturbada, Yuki entra em modo diverso, mas Toru simplesmente dá um tapinha em sua cabeça, e ela lembra que eles vieram jogar. Só assim, ela redefine e se concentra no plano original. Enquanto isso, Toru admite calmamente para si mesmo que está feliz com a forma como as coisas estão entre eles. No dia seguinte, na escola, Kakeru entra na sala de aula e congela ao ver Remi esperando. Os papéis em sua mão caem instantaneamente, e as coisas só pioram quando ela o convida para passar o Natal. Ele entra em pânico e recusa, o que a faz chorar imediatamente. Os outros caras o agarram como se ele tivesse cometido uma ofensa grave, enquanto as garotas confortam Remi. Antes de julgá-lo, decidem ouvir sua explicação. Keikuro explica que sua casa tem uma coleção de insetos, e Remi casualmente confirma que eles pertencem ao pai dela, o que deixa os outros sem noção. Na casa de Hori, sua mãe revisa seu boletim escolar com Kyosuke, elogiando suas excelentes notas. No entanto, ela menciona casualmente que o próximo relatório será o último, o que muda instantaneamente o rumo de Hori. Shoda mostra orgulhosamente seu próprio boletim e é elogiado, mas Hori já está pensando no que vem a seguir. Enquanto ela tenta processar tudo, as interrupções constantes de Shoda e as conversas intermináveis de Kyosuke a levam ao seu limite. Mais tarde naquela noite, Honoka felizmente pega um bolo na loja e sai correndo. Em outro lugar, Yanagi olha para uma enorme árvore de Natal ao ar livre até que a irmã mais velha de Yuki aparece. Eles conversam brevemente e ela menciona como está procurando emprego enquanto sua irmã mais nova aproveita a vida. Yanagi ri antes de tentar se recompor rapidamente, mas ela diz que está tudo bem, já que ele não está errado. Os dois vão embora, mantendo as coisas calmas. Na casa de Tanihara, seu irmão mais velho sugere levar sobremesa para ele, já que ele está doente, mas de alguma forma isso se transforma em uma briga quase imediatamente. Enquanto isso, Toru e Yuki caminham pelas ruas nevadas, aproveitando o tempo juntos. Em outro lugar, Shu passa o Natal em casa com Motoku e pede que ela pare de estudar para que eles possam realmente comemorar. No parque, Sakura diz a Kakeru para deixar de ser um covarde e ir encontrar Remi, mas o covarde fica traumatizado.
Perto dali, Chika senta-se com Koichi e sugere ficar um ano para que possam ficar juntos. Ele hesita, depois diz a ela para esperar por ele, o que de alguma forma ilumina o dia dela. De volta à casa de Hori, Kyosuke e os outros continuam perguntando sobre Izumei, mas Hori repete que está ocupado. Ela menciona que ele vai passar para deixar o bolo. Observando o quanto todos estão investidos, ela começa a sentir que Izumei pertence a toda a família neste momento. Pouco depois, Izumai chega com o bolo e todos imediatamente pedem para ele ficar. Ele explica que não pode por causa do trabalho, mas depois de idas e vindas, concordam em ficar um pouco, o que entusiasma a todos. Uma hora depois, enquanto Izumai se prepara para sair, Hori rapidamente impede que todos o desencorajem. E ela não os deixa ir junto enquanto ela se despede dele. Como está frio lá fora, Izumei pede que ela não faça isso, mas ela insiste em segui-lo. Enquanto caminham, Izumei percebe que Hori está estranhamente quieto. Depois de um momento, ela menciona a formatura deles e admite que não sabe muito sobre ele. Izumei imediatamente se lembra de quando ele disse a ela exatamente essas palavras. Hori então pergunta se está tudo bem eles ficarem juntos após a formatura. Pego de surpresa, Izumi sugere desajeitadamente que eles se casem. Percebendo o que acabou de dizer, ele tenta ir embora, mas Hori diz que o fará feliz. Após uma breve troca de palavras, os dois se curvam sem jeito, como se tivessem acabado de fazer um acordo sério, antes que um telefonema interrompesse tudo. Após receber o telefonema, Izumei pede desculpas e sai para ajudar na loja, enquanto Hori volta para casa se perguntando por que seu rosto está tão quente. No dia de ano novo, Izumei e Hori visitam juntos um santuário e ela pergunta se ele vem todos os anos. Enquanto realizam várias atividades no santuário juntos, Hori sugere que eles voltem no próximo ano. Depois de verificar sua sorte, eles se sentam juntos, aproveitando um momento em silêncio. Eventualmente, Hori pede garantias e Izumi diz a ela que eles ficarão juntos para sempre. Depois que as aulas recomeçam, Yuki suspira ao perceber que a formatura está chegando. Hori percebe que seu armário está completamente cheio e adivinha que ela não está levando suas coisas para casa. Decidindo ajudar, Hori intervém, mas Toru aponta que ela está agindo como a mãe de Yuki. Izumi então menciona a carga de trabalho de Toru, e Toru imediatamente responde, já que Izumi não está melhor. Vendo que Hori tem pouco, porque na verdade ela leva suas coisas para casa, os outros jogam suas coisas nela. Ao ver a pilha, Shuhei de Ori, mas ela explica que não é dela. Ao perceber que o idiota não tem nada para carregar, Hori olha para os outros desapontado, mas só então choveu um disco na pilha de Izumi. Então Izumi o entrega para ele. Logo depois, Yuki e Toru vasculham suas coisas para devolver os discos que pegaram emprestado dele, e eles se acumulam rapidamente. Mesmo assim, Yuki ainda tem muito para carregar. Shu sugere obter a ajuda de caras fortes, mas deixa Izumi fora da lista e inclui Hori. Hori imediatamente joga tudo em Shu, enquanto Izumi a acalma. No escritório do conselho estudantil, Sakura pede a Remi para pegar o lixo, mas percebe que está distraída com uma revista. Curiosa, Sakura pergunta sobre isso, e Remi começa a explicar o conteúdo do zoológico como se estivesse planejando uma viagem completa. Nesse momento, Kakeru e Yanagi entram e Remi mostra a eles. Os meninos folheiam a revista e começam a falar sobre a distância, mencionando carros e hotéis, mas Sakura diz para eles não a encorajarem. Kikaru começa a falar sobre conseguir uma licença para levar Remi para onde ela quiser, o que de alguma forma agrava ainda mais as coisas. Percebendo as reações estranhas de Remi, Yanagi pergunta se há outro motivo por trás de tudo isso. Tentando escapar, Remi se levanta para pegar uma bebida, mas Sakura a impede e pergunta o que há de errado. Depois de alguma pressão, Remi admite que só quer que eles saiam bem antes que percam a chance. Sakura garante que eles ainda serão amigos após a formatura, e eles decidem visitar o oceano quando Yanagi obtiver sua licença. Na casa de Hori, Izumi a observa dormir e justifica lembrando o quanto ela carregou antes. Ainda dormindo, Hori de repente o chama e ele se aproxima sem pensar, ela usa as pernas dele como travesseiro e ele estuda seu rosto em silêncio. A maneira como ela come, se movimenta e dorme o fascina mais do que deveria, e ele espera que dias como esse não acabem depois da formatura. De repente, ele se lembra de seu passado e se pergunta como teria sido se as coincidências nunca tivessem acontecido. Em sua mente, ele vê uma versão de si mesmo que nunca se aproximou de Hori ou dos outros. Nessa versão, uma semana antes da formatura, todos saem da sala de aula enquanto um sombrio Izumei fica para trás. Toru volta para pegar seu telefone e Izumei faz as malas silenciosamente. Ao sair, seu brinco cai e Toru pergunta sobre isso. Incapaz de responder adequadamente, Izumei nega e sai furioso, deixando Toru confuso. Essa versão de Izumei admite que sua vida escolar parecia vazia, mas a atual imediatamente descarta isso como apenas uma hipótese. De volta à realidade, Hori acorda e Izumei pede desculpas por se afastar. Ele fala sobre as coincidências que o levaram até aqui e Hori casualmente chama isso de destino. Izumei concorda e o abraça com força, focando no presente onde não está mais sozinho. Na 63ª cerimônia de formatura, Kakeru é chamado para fazer o discurso de despedida. Quando ele começa, Izumi de repente espirra alto. Todos caem na gargalhada, deixando Kakeru confuso e Hori envergonhado. Kakeru consegue terminar o discurso apesar do caos. Depois, os alunos voltam para suas salas de aula, mas Kakeru persegue Izumei por pregar uma peça nele. Ele perde o controle quando alguns caras elogiam o timing perfeito de Izumei. Kakeru encontra Toru enquanto persegue Izumei e acaba perdendo sua presa. Toru elogia seu discurso anterior, mas Kakeru presume que ele está sendo ridicularizado. Não muito tempo depois, Izumei chega ao telhado e decide se desculpar mais tarde. Enquanto ele olha para o céu, seu passado sombrio aparece. Izumi fala sobre como ganhou amigos, uma namorada e se divertiu.
Depois de aceitar seu passado, a versão sombria dá um passo à frente, transforma-se em seu eu mais jovem e o parabeniza antes de desaparecer. Antes que Izumi possa processá-lo, outro aluno entra correndo e o informa sobre a foto da turma. Percebendo sua expressão, o aluno pergunta o que há de errado, mas Izumi considera que não é nada. Momentos depois, Yasuda, que está de plantão fotográfico, começa a tirar fotos com as meninas, ignorando completamente os meninos. Os meninos reclamam, mas ele os ignora e gosta da companhia das meninas. Em outro lugar, Hanuka abraça Rory com força e causa uma pequena cena, mas imediatamente se ilumina quando Rory a convida. Mais tarde, Sakura encontra Toru enquanto procura por Remy. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela agradece pelo ano divertido e admite que gostou dele e de Yuki, deixando claro que não o esquecerá. Eles apertam as mãos e Toru promete o mesmo antes de se separarem. Ouvindo secretamente, Yuki percebe que Sakura está deixando seus sentimentos para trás na escola. Ao sair, ela encontra Yanagi, que a parabeniza e traz planos de sair em grupo após a formatura. Como é um ambiente normal de grupo, Yuki concorda e espera que todos continuem amigos após a formatura. Lá fora, Izumi entra em pânico ao ver Kyosuke e as pessoas imediatamente se perguntam se eles são parentes. Rory percebe e reage instantaneamente, perguntando se Kyosuke apareceu para causar problemas. Enquanto tirava fotos com Izumi, Kyosuke conta algumas piadas terríveis sobre o pai e Rory o empurra para fora do quadro, perguntando sobre os pais de Izumi. Izumi explica que eles já saíram para trabalhar. Em outro lugar, Motoko encontra Shu e seus amigos do lado de fora. Ela diz a ele que sua mãe quer que ele chegue em casa mais cedo, mas ele continua agindo de forma despreocupada, o que a surpreende. Assim que ficam sozinhos, ele volta à sua personalidade calma, deixando-a se perguntando qual versão é real. Mais tarde naquele dia, Rory conhece Izumei e o convida para um jantar de sushi com sua família. Ele concorda e eles saem juntos. Enquanto caminham, Izumei reflete sobre como não existem fronteiras entre eles, algo que antes o assustava. Ele pensa em como é difícil ser você mesmo perto dos outros e como Rory mudou isso para ele. Querendo retribuir de alguma forma, ele se pergunta o que a faria sorrir. Enquanto ele pensa, Rory o chama com um sorriso brilhante. Ele percebe que o céu da primavera está mais azul do que nunca, e pensa em dá-lo a ela, mas acha que ela provavelmente preferiria um bolo com muito chantilly por cima. Esse é o final do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, escreva nos comentários. Dê-me muitas curtidas e inscreva-se no canal se quiser ver outro resumo como este. Paz!